Você já parou para imaginar como era a vida antes da catástrofe que mudou completamente o curso da história humana? Quais eram as características culturais, climáticas, geográficas e espirituais daquele mundo? Como eram as crenças religiosas, a moralidade e até mesmo as tecnologias dos povos que habitaram a Terra antes do dilúvio? Neste vídeo, exploraremos alguns fatos fascinantes e mistérios ocultos sobre o mundo antediluviano, usando a Bíblia como base, além de outras fontes históricas e científicas. Garanto que você ficará surpreso com o que vamos descobrir. Antes de mergulharmos no tema, peço que já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, compartilhe este conteúdo com seus amigos, para que eles também possam aprender mais sobre esse tema incrível. Vamos começar. Uma das primeiras coisas que precisamos compreender é que o mundo antes do dilúvio era completamente distinto do nosso. Um dos aspectos mais surpreendentes é a longevidade das pessoas naquela época. Você sabia que, segundo a Bíblia, os patriarcas viviam centenas de anos? Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Seu filho, Sete, alcançou 912 anos de vida, enquanto Matusalém, o avô de Noé, chegou aos impressionantes 969 anos, tornando-se o homem mais longevo da história. Noé, o responsável por construir a arca, viveu 950 anos. Mas o que explicava essa longevidade extraordinária? Uma das teorias mais aceitas é que o ambiente da Terra naquela época era muito mais favorável à vida. Muitos estudiosos sugerem que uma espécie de camada de vapor de água cercava o planeta, criando um clima mais ameno e úmido, protegendo os seres humanos da radiação solar, o que favorecia a saúde e a longevidade. Contudo, essa camada teria se rompido durante o dilúvio, provocando as chuvas intensas que inundaram o planeta e, posteriormente, alterando drasticamente o clima. Após o dilúvio, as condições mudaram. O clima tornou-se mais seco e frio, e a exposição à radiação solar reduziu consideravelmente a expectativa de vida humana. Outro fato curioso é a forma como o divino e o humano interagiam antes do dilúvio. Deus mantinha uma comunicação direta com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes oferecia instruções, advertências, bênçãos e até castigos. No entanto, antes da catástrofe, a Bíblia também menciona uma controversa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que gerou uma raça de gigantes conhecida como os Nefilins. Mas quem eram esses filhos de Deus e filhas dos homens? E quem eram, afinal, os Nefilins? As respostas para essas perguntas geram debates acalorados entre estudiosos. Uma interpretação amplamente aceita é que os filhos de Deus seriam anjos caídos, que desceram à terra para se relacionar com as mulheres humanas, gerando uma prole híbrida, os Nefilins, que eram famosos por sua força, estatura e maldade. Essa união entre seres angelicais e humanos teria contribuído para a corrupção moral e espiritual da humanidade, provocando a ira de Deus, que decidiu purificar a terra através do dilúvio. Mas quem eram esses anjos caídos? Para entender, precisamos voltar ainda mais no tempo, antes da criação da terra. A Bíblia nos revela que antes de criar o mundo, Deus habitava com seu Filho, Jesus, e criou também os anjos, seres espirituais que o adoravam. Lúcifer, um dos mais belos e poderosos anjos, liderava esse grupo. Conhecido como a Estrela da Manhã, Lúcifer tinha uma posição de grande destaque, sendo o querubim responsável por cobrir o trono de Deus. No entanto, ele se deixou consumir pelo orgulho, inveja e ambição, desejando ser igual a Deus. Convencendo um terço dos anjos a segui-lo, Lúcifer liderou uma rebelião celestial, mas foi derrotado e expulso do céu, passando a se chamar Satanás. Seus seguidores caídos tornaram-se os demônios. Esse foi o início de um conflito espiritual que continua até hoje, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e deu ao homem e à mulher o domínio sobre ela, Satanás viu uma oportunidade de se vingar de Deus, usando a serpente para enganar Eva e levá-la a desobedecer a Deus. A partir daí, o pecado entrou na humanidade, trazendo morte, sofrimento e separação de Deus. A história da humanidade passou a ser marcada por queda e redenção, juízo e graça. Um dos primeiros eventos dessa trajetória foi o assassinato de Abel por seu irmão Caim, movido por ciúmes e inveja, depois que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Mesmo depois desse crime,
Caim não foi deixado sem descendência. Ele construiu a primeira cidade da história, dando início à expansão da civilização, enquanto sua linhagem se destacou por avanços como a música e o trabalho com metais. No entanto, a humanidade continuava a se afastar de Deus, mergulhando cada vez mais na violência e na imoralidade. A Bíblia nos revela que Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro polígamo registrado na história, casando-se com 2 esposas, Ada e Zilá. Além de sua poligamia, Lameque também é lembrado como um assassino. Ele confessou ter matado um homem que o feriu e um jovem que o agrediu, pronunciando as seguintes palavras às suas esposas: Escutem minha voz, mulheres de Lameque. Ouçam minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um jovem por me golpear. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 77 vezes. Este episódio destaca o aumento da violência e da impiedade entre os descendentes de Caim, refletindo o declínio moral que estava tomando conta da humanidade naquela época. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, a quem chamaram de Sete, cujo nome significa substituto. Eles lhe deram esse nome porque ele veio substituir Abel, que fora morto por Caim. Sete foi o pai de Enos, que gerou Cainã, que gerou Malalel, que gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, o homem mais longevo de todos os tempos, que viveu 969 anos. Matusalém, por sua vez, foi o pai de Lameque, o pai de Noé. Essa é a linhagem dos filhos de Deus, uma geração que permaneceu fiel a Deus, em contraste com a descendência de Caim, que se rebelou contra o Senhor. Entre esses filhos de Deus, um nome se destaca por sua fé e obediência: Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus, e devido à sua comunhão íntima com o Criador, foi levado por ele sem passar pela morte. Enoque era o trisavô de Noé e viveu em uma época onde a maioria das pessoas era lembrada apenas pelos registros de seus nascimentos e descendentes. No entanto, Enoque se destacou, não apenas por sua longa vida, mas por seu testemunho de fé. Ele profetizou o julgamento de Deus sobre os ímpios e agradou a Deus com sua fidelidade, sendo o primeiro homem a ser arrebatado diretamente para a presença divina. Enoque nos serve de exemplo sobre como devemos viver em um mundo corrompido, buscando a Deus e obedecendo à sua vontade. Apesar da retidão de Enoque, ele era uma exceção em meio a uma geração perversa. A Bíblia nos descreve o mundo antes do dilúvio como sendo dominado pela maldade, violência e corrupção. As famílias estavam em constante conflito, e a sociedade estava repleta de injustiça e traição. A terra estava completamente corrompida aos olhos de Deus, e toda a imaginação dos pensamentos dos corações dos homens era continuamente má. Deus viu que a iniquidade havia se multiplicado sobre a terra e que toda a carne havia corrompido seu caminho. Isso fez com que o Senhor se arrependesse de ter criado o homem, e ele se entristeceu profundamente em seu coração. Então, Deus decidiu destruir da face da terra o homem, juntamente com os animais, répteis e aves do céu. No entanto, em meio a tanta maldade, houve um homem que encontrou graça aos olhos de Deus: Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Assim como Enoque, ele também andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade, e lhe deu uma missão única: construir uma arca para salvar sua família e os animais do grande dilúvio que estava por vir. A arca foi um projeto especial, desenhado por Deus para suportar as águas do dilúvio. Tinha 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Um côvado correspondia à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. A arca possuía 3 andares, várias divisões internas, e uma janela no alto para ventilação. Além disso, havia uma única porta lateral, que apenas Deus poderia abrir e fechar. A estrutura era feita de madeira de gofer, uma madeira resistente e impermeável, e foi revestida com betume por dentro e por fora para evitar infiltrações. A arca tinha capacidade para abrigar cerca de 40.000 animais de diferentes espécies, além de armazenar alimento e água para eles e para a família de Noé. Era uma verdadeira obra-prima de engenharia naval, um símbolo da graça e misericórdia de Deus em meio ao juízo iminente.
Noé dedicou aproximadamente 120 anos de sua vida à construção da arca, seguindo meticulosamente as instruções de Deus. Durante esse período, ele também pregou aos seus contemporâneos, advertindo-os sobre o dilúvio iminente e os chamando ao arrependimento. No entanto, ninguém deu ouvidos às suas palavras. As pessoas continuaram vivendo suas vidas como se nada estivesse para acontecer, zombando de Noé, considerando-o um fanático e um louco. Elas não acreditavam que Deus traria julgamento sobre a terra através de um dilúvio, especialmente porque nunca havia chovido antes. Não sabiam que as fontes do grande abismo se romperiam e que as janelas do céu se abririam, cobrindo toda a terra com água. Elas não percebiam que o dia do Senhor chegaria como um ladrão na noite, pegando-as de surpresa. Não sabiam que sua única esperança de salvação estava em entrar na arca, pela fé. Finalmente chegou o dia em que Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Porque, depois de 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que criei. Gênesis 7, 1-4. Noé, fiel à palavra de Deus, obedeceu e entrou na arca com sua família e os animais que Deus lhe havia ordenado. Naquele momento, Noé tinha 600 anos. E assim, no dia designado por Deus, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Choveu durante 40 dias e 40 noites. As águas cobriram a terra e elevaram a arca, que flutuava sobre as águas. Todos os montes altos, debaixo do céu, foram cobertos. 15 covados acima dos montes as águas prevaleceram, e toda a carne que se movia sobre a terra morreu. Tanto aves, como gado, animais selvagens e todos os seres humanos. Gênesis 7, 11-23. Durante 150 dias, Noé e os que estavam com ele na arca ficaram isolados do mundo, enquanto as águas prevaleciam. Mas Deus não se esqueceu de Noé. Ele fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo se fecharam, as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva cessou. Depois de 150 dias, as águas baixaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8, 1-5. Após mais 40 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava até que as águas secassem da terra. Depois soltou uma pomba, mas esta voltou, pois as águas ainda cobriam a terra. 7 dias depois, Noé soltou novamente a pomba, que retornou ao anoitecer trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé soube que as águas haviam diminuído. Noé esperou mais 7 dias, e soltou a pomba novamente, mas ela não voltou mais. Gênesis 8, 6-12. Finalmente, no ano 601, no primeiro mês, as águas se secaram da terra. Noé tirou a cobertura da arca e viu que a superfície estava seca. No segundo mês, aos 27 dias, a terra estava completamente seca. Então, Deus falou a Noé: saia da arca tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, e todos os animais que estão contigo, que se espalhem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem. Gênesis 8, 13-19. Noé, em gratidão, edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos de todos os animais e aves limpos. O Senhor aceitou o sacrifício e, em seu coração, prometeu: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres viventes, como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Gênesis 8, 20-22. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O vosso temor e pavor estarão sobre todos os animais da terra, aves do céu e peixes do mar. Nas vossas mãos eles são entregues. Tudo o que se move e vive será vosso alimento. Tudo vos tenho dado, assim como a erva verde. Mas a carne com seu sangue, isto é, com sua vida, não comereis. Gênesis 9, 1-4. E Deus fez um pacto com Noé e seus descendentes,
afirmando que nunca mais destruiria toda a carne pelas águas de um dilúvio. Para selar este pacto, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, dizendo: Este é o sinal do pacto entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco aparecerá, e me lembrarei do pacto eterno entre Deus e toda a carne. Gênesis 9, 8-17. O arco-íris é o símbolo da fidelidade e bondade de Deus, uma promessa de que Ele nunca mais destruirá o mundo com água. Ele nos oferece a esperança de que há um plano para restaurar todas as coisas, e que um dia Deus fará novas todas as coisas. Assim como Deus preservou a vida de Noé e sua família, Ele preserva a nossa vida por meio de Jesus Cristo, o arco-íris da nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes, que povoaram a terra e formaram as nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema, respeitando sempre as opiniões dos outros. Se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e familiares, e deixe seu like. Nos esforçamos muito na criação deste vídeo, dedicado à análise das Sagradas Escrituras. No entanto, compreendemos que somos falíveis. Caso você identifique algum erro ou imprecisão, pedimos gentilmente que nos ajude com correções fraternas. Obrigado por estar aqui, e que Deus te abençoe.